Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs que me acompanham aqui nesse canal de evangelização. Aqui quem fala é o Padre Fabrício Rodrigues. E hoje estarei respondendo a uma pergunta muito importante para o católico. Por que os católicos ainda devem jejuar antes de comungar? Você já ouviu falar sobre o jejum eucarístico? É sobre isso que eu estarei falando nesse vídeo. Então eu peço que você acompanhe até o final e preste atenção em cada elemento que hoje estarei trazendo para você aqui. A partir disso, você poderá celebrar melhor a Santíssima Eucaristia, participar melhor da Sagrada Comunhão. Então, desde já, deixe o seu like no vídeo, compartilha com mais pessoas e se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal para nos ajudar na evangelização. Mas afinal de contas, por que os católicos ainda devem jejuar antes de comungar? Embora se fale muito pouco do assunto hoje em dia, a ascese, ou seja, a prática da abnegação, é um elemento inegociável da espiritualidade católica e, portanto, da vida espiritual dos casais e das famílias. Todos nós, pecadores, sempre necessitados de purificação, temos de examinar nossas consciências, fazer penitência e preparar-nos com diligência para receber os sacramentos. O pior problema dos tempos modernos, já deplorado pelo Papa Pio XII, é a perda da noção de pecado. O problema, contudo, torna-se ainda mais grave devido à perda de muitos costumes que faziam os católicos lembrar-se de que são pecadores e precisam fazer penitência. A abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, jejum diário ao longo da quaresma inteira, e não só na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e o jejum eucarístico a partir da meia-noite, depois reduzido a 3 horas e, por fim, somente a 1 hora. Quando, em 1953, Pio XII reduziu o jejum eucarístico da meia-noite em diante para 3 horas antes da missa, o gesto foi aclamado como uma memorável concessão da Igreja às necessidades modernas. E poderíamos, sim, reconhecer que o ato foi apropriado, dadas as circunstâncias da época. Um jejum eucarístico significativo demonstra o desejo que temos de receber Jesus Cristo como o mais importante alimento da nossa vida. Vou repetir para você. Um jejum eucarístico significativo demonstra o desejo que temos de receber Jesus Cristo como o mais importante alimento da nossa vida. Mas, em 1964, o Papa Paulo VI reduziu de 3 horas para apenas 1 hora antes da comunhão o jejum eucarístico, o que na maioria das vezes quer dizer: fiquem sem comer, pelo menos a caminho da igreja para a missa de domingo. Ficou tão fácil observar a nova lei, como irônica consequência, muitos católicos simplesmente a ignoram. Já que, como observou Aristóteles, parece não ser nada o pequeno desvio que faz errar o alvo. Um jejum eucarístico significativo demonstra nosso respeito a Jesus Cristo e o desejo que temos de recebê-lo como o mais importante alimento da nossa vida. Impõe-nos também uma obrigação moral, que ajuda a salientar o dever de recebê-lo dignamente. Lembra-te, cristão, do que estás prestes a fazer. Pondera com cuidado se estás em estado de graça, de modo que possas aproximar-te do Senhor Jesus e comungá-lo da maneira mais devota. O antigo jejum de 3 horas tinha em mira, ao mesmo tempo, o Senhor, a fim de honrá-lo, e a nós, a fim de fazer-nos refletir sobre a nossa condição. Era uma disciplina que desencorajava comunhões sociais, comunhões indiferentes, comunhões impensadas.
O ambiente em que se vive, num número não desprezível de paróquias, é mais do que suficiente para acabar com a fé no Santíssimo Sacramento, que a Igreja confessa ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos estar unidos em comunhão de fé e caridade, antes de comungarmos na união de uma só carne. O novo lecionário da missa deixa totalmente de fora a exortação de São Paulo a que todos examinem a própria consciência antes de receber a Eucaristia, antes presente em múltiplas passagens do lecionário tradicional. Leigos, homens e mulheres, distribuem hoje o Santíssimo Sacramento com toda informalidade. Músicas insossas e carregadas de sentimentalismo são incapazes de ressaltar o caráter sagrado dos mistérios e de suscitar nos fiéis a resposta de uma humilde adoração. A disciplina atual do jejum, como dissemos, é levíssima. Preparar-se para a missa e dar ação de graças após comungar são práticas quase varridas do mapa. Tudo isso, somado, torna tão banal e vulgar a recepção da Sagrada Comunhão que parece quase impensável que se possa negá-la a quem quer que seja. O ambiente em que se vive num número não desprezível de paróquias é mais do que suficiente para acabar com a fé no Santíssimo Sacramento. Em algumas comunidades afeitas à missa tradicional, a missa em latim, os fiéis costumam estar mais atentos ao dever de examinar a própria consciência. E se estiverem conscientes de algum pecado mortal, confessar-se antes de receber o Santíssimo Sacramento. Nessas mesmas comunidades, as confissões costumam acontecer antes e durante a missa, ao menos aos domingos e dias de guarda. Um esquema bem adequado às necessidades espirituais de um católico comum. Nesses casos, há um padre a celebrar a missa, enquanto o outro atende às confissões. Durante a consagração, as confissões são momentaneamente interrompidas. Na hora da comunhão, o confessor auxilia o celebrante a distribuir as hóstias. Ali não se vêem multidões levantadas, formando filas, banco após banco. Os que estão prontos para aproximar-se do banquete místico vão na frente, ajoelham-se em sinal de reverente adoração e recebem na língua, das mãos consagradas do sacerdote, o corpo de Cristo. E tudo é feito com jeito, delicadeza e cuidado. É o homem que se dirige a Deus e, após ter removido os obstáculos que estavam em suas mãos, implora a Ele o dom inestimável de sua vida divina. Vou dizer para você mais uma vez. E tudo é feito com jeito, delicadeza e cuidado. É o homem que se dirige a Deus e, após ter removido os obstáculos que estavam em suas mãos, implora a Ele o dom inestimável de sua própria vida divina. O amor de quem sabe esperar. Estará a nossa falta de prática, na ausência de um melhor termo, na temperança eucarística e na reverência devida ao corpo do Senhor, relacionada à destruição da virtude da castidade, assim como a falta desta está ligada à destruição do matrimônio? Pois a falta de temperança leva à perda de respeito também pelo corpo do cônjuge. De fato, assim como a muitos parece não ser preciso esperar e pedir a graça de ser digno do dom de si que o Senhor nos faz na comunhão, assim também parece não haver necessidade de preparar-se, esperar e rezar para ser digno de receber o dom de outra pessoa e oferecer-se a ela como um dom recíproco no matrimônio indissolúvel. Na nossa sociedade, e infelizmente até mesmo em certos grupos católicos, as pessoas não veem nenhuma necessidade em ser castas antes ou durante o casamento. Tudo se resume ao amor livre, mas isso é um amor falso. Mas um amor livre é barato e falso. Não acontecerá o mesmo com a comunhão eucarística?
Trata-se da suprema entrega mútua de amor de Cristo a mim e do meu próprio ser a Cristo. Mantenho-me casto como preparação para esse matrimônio místico com o Salvador e casto no sentido de não ter nenhum outro senhor de minha alma. Estou disposto a dar-me por inteiro a Ele, obedecendo-lhe aos mandamentos e ensinamentos. Não há dúvida de que Ele é e sempre será digno do meu amor, mas serei eu digno do amor dele? Recuperar a disciplina do jejum, abolir o costume existente em alguns lugares de motivar toda a assembleia a levantar-se para comungar e reintroduzir o hábito de comungar de joelhos e na língua diretamente das mãos do sacerdote. Eis algumas medidas óbvias para combater essa irreverência epidêmica e a praga de tantas comunhões indignas. São medidas que, com o passar do tempo, podem levar os casais a pensarem de outra maneira sobre si e seus corpos, sobre o cuidado e o respeito que todos devemos ter com o corpo de qualquer cristão, templo do Espírito Santo, e sobre a reverência livre e sem manipulações que se deve ao corpo do esposo. A intimidade matrimonial, ao fim e ao cabo, diz respeito à mútua abnegação sob os ditames da lei de Deus, e não a um consentimento egoísmo a dois. E não a um consentido egoísmo a dois. Meus queridos filhos, veja a importância do jejum eucarístico. Vai muito mais do que fazer uma boa comunhão, mas envolve toda a nossa vida, toda a nossa vida. É preciso fazer comunhões dignas, é preciso preparar-se para receber a Eucaristia. 1 hora antes da missa, abster-se de qualquer alimento, exceto água e ou remédios. Para deixar um exemplo bem nítido para vocês, um exemplo bem claro para vocês. Se a missa é 7h30 da noite, a partir das 6h30 você deve se abster de todo e qualquer alimento para poder comungar bem. Mas padre, eu não comungo. Mas por que você não comunga? Está em pecado? Então procura a confissão. Está em uma união ilegítima, uma união irregular, melhor dizendo. Procura reconciliar-te, procura estar em comunhão. Você está em segunda união, procura o sacerdote da sua igreja para que vejam juntos a possibilidade de uma nulidade matrimonial. Mas a vida do católico é para a comunhão. Nem todos podem comungar, mas a vida do católico é para a comunhão. Que Deus possa te ajudar a comungar melhor, a preparar-se para a Eucaristia. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com os grupos, nos amigos, para que mais pessoas vejam a importância de fazer uma boa comunhão. Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.